turminha, mais uma vez, juntinhos para nossa aula de matemática, certo? E nossa aula hoje é sobre MMC, menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Então, nossa aula hoje é MMC, que você pode falar menor múltiplo comum, menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Bem, para compreender o que é mínimo múltiplo comum ou MMC, devemos entender que o múltiplo está relacionado à operação de multiplicação, certo? Então, para entendermos o MMC, para compreendermos o que é mínimo múltiplo comum ou MMC, devemos entender que o múltiplo está relacionado à operação de multiplicação, certo? Então, vamos retornar lá em múltiplos de um número. Se escolhermos um número para determinar os seus múltiplos, devemos multiplicar por uma sucessão de números, não é verdade? Acompanhe o exemplo. Eu vou querer que vocês determinem, vamos determinar aqui juntos, os 8 múltiplos de 3. Prestem bem atenção o que nós vamos fazer. Para encontrar os múltiplos de 3, multiplique-os pelos 8 primeiros números naturais, como se fosse uma tabuada. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos lá. Os 8, né? Vamos lá. Se você colocar aqui 3 vezes 1 é igual a 3, não é? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5 é igual a 15. 3 vezes 6 igual a 18. 3 vezes 7, 21. Não é verdade? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3 vezes 8 é igual a 24. Certo? Então, os 8 primeiros, determinar os 8 múltiplos de 3. Então, é a tabuada. O conjunto dos 8 primeiros múltiplos de 3 é representado por... Olha só, nós vamos representar eles como múltiplos de 3 é igual. Olha só, quem são os múltiplos de 3? Vamos começar? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Esses são os 8 múltiplos de 3. Combinado? Veja que aqui, olha só, veja que aqui nós queríamos os 8 primeiros múltiplos do número 3. Quando tiver a determinação, quando não tiver essa determinação, lembrem que eu falei para vocês que os múltiplos são infinitos, certo? Então, agora nós vamos para quem? Vamos para MMC. Vamos determinar o MMC.
Agora que já sabemos o que vem a ser os múltiplos de um número, que nós já aprendemos até nas aulas passadas, podemos definir o mínimo múltiplo comum, ou MMC, como sendo o menor múltiplo comum positivo diferente de zero entre dois ou mais números positivos não nulo. Então, daí a gente percebe que o zero nunca vai entrar aí, né? Então, para compreendermos melhor essa definição, vamos observar o exemplo a seguir, certo? O exemplo 1, eu vou pedir para vocês encontrar o MMC dos números 12 e 24, ou seja, nós iremos encontrar o MMC de 12 e 24, certo? Esse exemplo pode ser solucionado de duas formas. Presta bem atenção, o MMC do número 12 e 24 pode ser solucionado de duas maneiras. Primeira opção, encontrando individualmente o conjunto dos múltiplos de 12 e 24. Presta bem atenção. Encontrando individualmente o conjunto dos múltiplos de 12 e 24. É a nossa primeira opção para encontrar o MMC de dois números, 2 ou 3 números, certo? Por enquanto, vou começar com 2. Então, primeiro nós vamos encontrar o conjunto dos múltiplos de 12. Olha só, o conjunto dos múltiplos, os múltiplos de 12. Vamos encontrar primeiro aqui. Múltiplos de 12 são 0, né? 12, né? 24, 36, 48, que mais? Não tem ninguém para me ajudar, né? 60, 72 e aí vai, certo? Eu poderia colocar até um pouco mais. Eu vou apagar aqui os múltiplos e vou colocar um pouquinho mais, tá? Além do 72. Vai ser o número 84 e o 96. Reticências, porque são infinitos. Agora, o que nós vamos encontrar? O conjunto dos múltiplos de quê? De 24. Múltiplos de 24. É igual. Vamos lá. 0, 24, 48, né? 48, 72, 96. Precisa colocar mais algum? Vamos botar mais o 120 e o 144. Reticências, porque são infinitos. Aí, se observarmos os conjuntos referentes aos múltiplos de 12 e 24, é possível verificar que o menor múltiplo comum, ou seja, existe o menor múltiplo comum aqui só de olhar. Se vocês perceberem, ele está aqui. O menor múltiplo comum entre 12 e 24 já se encontra aqui. O zero não pode ser MMC de nenhum número. Então, eu descarto o zero, porque eu expliquei para vocês antes, agora, nessa aula, que o zero está descartado. Então, o primeiro número que cai nos dois, é 24. Então, o MMC dos números 12 e 24 é 24. Combinado? Nós temos a segunda opção, certo? Só que para eu fazer a segunda opção, eu vou apagar isso aqui, beleza? Então, galera, agora nós vamos para a segunda opção, certo? A segunda opção
nós vamos fazer realizando a decomposição simultânea dos números 12 e 24, usando apenas fatores primos, que é o que nós já aprendemos, os fatores primos. O que são números primos? Números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Depois, multiplicamos todos os fatores primos uns pelos outros. Aí, vamos obter, assim, o MMC. Então, vamos lá. Então, vamos encontrar de 12 e 24. Olha só, 12 e 24. Sabemos que os dois números são pares. Então, os dois números são divisíveis por 2. Então, eu inicio por 2. 12 dividido por 2 dá 6, certo? 24 dividido por 2 dá 12. Dois números pares ainda é divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. Como 6 ainda é um número par, eu continuo dividindo por 2. O 3 eu vou descer. Dividir o 6 por 2 vai dar 3. 3 e 3 é um número primo, então ele só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu falei que vocês tinham que multiplicar, que teremos que multiplicar todos os fatores primos uns pelos outros, aí nós vamos obter, assim, o MMC. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Olha só, o mesmo que encontramos lá através dos múltiplos. Olha só. Então, essa é a segunda opção. Agora, eu vou colocar um número para vocês. Vamos fazer do 9 e do 15. Vamos lá. 9 e 15. O MMC é de 9 e 15. 9 e 15 não divide por 2. Lembra das regrinhas que eu mandei para vocês? Mas divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 15 dividido por 3 dá 5, não é? Olha. Agora, eu tenho 3 e 5, que também são números primos. O 3 divide por 3, né? Então, vamos dividir 3 por 3, que vai dar 1. 5 eu vou descer, porque agora o 5 só vai dividir por 5. E aí eu tenho 1, 5 dividido por 5 dá 1. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 5, eu vou encontrar o MMC, que é 45. Olha que beleza, né? Fácil. Vamos agora encontrar de 7, olha só. Vamos encontrar o MMC de 7 e colocar 11. 7 e 11. Presta bem atenção. Olha que facilidade. O 7 é um número primo. O 11 é um número primo. Então, eles só dividem por ele mesmo, né? 7 dividido por 7 dá 1. Baixo 11. Porque o 11 só divide por ele mesmo. Então, baixo 1 e 11 dividido por 11 dá 1. E aí eu descubro que 7 vezes 11 é 77. Fácil, né, galerinha? Pois é. Fácil, muito treino, porque depois a gente entra em MDC, mas eu sei que vocês vão tirar tudo de letra. Espero que vocês assistam o vídeo quantas vezes for preciso, tá? E eu estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Sintam-se abraçados virtualmente.
E até amanhã na nossa aulinha. Estou esperando cada um de vocês, tá bom? Beijo!